Eu acho que formalmente podemos iniciar, então. Queria dar boa noite a todos presentes e sejam bem-vindos. Essa é a nossa última palestra do webinário Direito em Comum. O webinário esse organizado, promovido pelo Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos do Comum, o qual eu coordeno, vinculado ao Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, registrado no CNPq. Esse webinário, como eu venho dizendo sempre, ele tem uma intenção, em certa medida também, de ser uma carta de apresentação do grupo é jovem, e de ser uma carta de apresentação dessas temáticas que nós viemos trabalhando no grupo, embora jovem, bastante ativo já, graças aos seus membros. E de propor, então, essas discussões a partir do comum, por diversos viés e diversas temáticas que nós passamos ao longo desses 2 meses, aí, novembro e dezembro, encerrando hoje. O webinar tem parceria na realização do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSM, do Grupo de Pesquisa Núcleo de Direito Constitucional, vinculado ao PPGD da UFSM, também registrado no CNPq, coordenado pela professora Valéria Ribas Nascimento, da Rede de Pesquisa Estado e Constituição, da qual o grupo UNEC faz parte, e do Observatório Cyber Leviatã, ambos coordenados pelo professor José Luiz Bolzan de Moraes, grande parceiro aí sempre. E nos encaminhamos hoje, então, para a nossa última palestra desse ciclo de debates aí proposto. Queria registrar também, aproveitar esse início para registrar a participação ao longo desses 2 meses de alunos aí de várias universidades, da cidade e até de outros estados, FAMES, FADISMA, UFN, Universidade Federal de Pelotas, da URI Santiago Santo Ângelo, da Unijuí, da UFRJ, da PUC do Rio, da PUC de São Paulo, da UERJ, hoje alguns alunos da UFMG, certamente alunos e orientandos da professora Marcela, sejam muito bem-vindos, da UPF, da Fundação Universidade de Rondônia, da Universidade do Amazônia, Universidade Tiradentes, de Sergipe, Estadual de Londrina, da Estadual de Ponta Grossa, então vários... a Faculdade de Direito Conselheiro do Dom Lafayette, e várias outras instituições aí que, alunos que participaram do webinar ao longo desses 2 meses, o que nos alegra e mostra que há mais interessados por matemática, respeito comum, e é bom porque a gente vai se descobrindo e se encontrando, da UPF também, Universidade de Passo Fundo, e nós vamos nos descobrindo aí, nos encontrando e tentando dialogar, buscando esse diálogo. E, evidentemente, agradeço especialmente a presença dos alunos da UFSM, ao longo desse webinar, e dos membros do grupo, e já também aproveito essa abertura para registrar a participação vital, dos membros do grupo, das gurias, que é um grupo eminentemente feminino. Então, participação vital das gurias aí na organização do evento para que tudo corresse bem nesses 2 meses, seja na divulgação, foi tudo realizado por membros do grupo, as artes, tudo. Nossos responsáveis por redes sociais e por me avisar que eu esqueci de gravar também, eu estou esquecendo de gravar, hoje não foi preciso, mas a assessoria está sempre presente. Então, certamente, sem o trabalho de todos os pesquisadores do grupo não seria possível, certo? Para os que estão hoje pela primeira vez, fiquem à vontade de acompanhar as redes sociais do NEC, no Instagram, @nec.fsm, e no Facebook, Núcleo de Estudos do Comum, _NEC. E qualquer outro contato, fiquem à vontade para fazer pelo e-mail que se inscreveram, e a gente está à disposição sempre para qualquer questão. Sobre hoje,
O controle de frequência é feito por um formulário que é disponibilizado o link vai ser disponibilizado logo após o término da fala da professora Marcela e o começo dos questionamentos, tá? E, evidentemente, após a fala da professora Marcela, fiquem à vontade para os questionamentos e debates, seja pelo chat, seja, se estiverem à vontade, abrindo o microfone e falando diretamente com a professora Marcela. A ideia é que seja algo também com uma certa informalidade, que a gente possa ter o diálogo, então não se acanhem de abrir os microfones e buscar esse diálogo, fiquem à vontade. Dito isso, eu de pronto passo para uma apresentação da nossa palestrante de hoje e já passo a palavra para a professora Marcela. Então, professora Marcela Silviano Brandão Lopes é doutora e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG. É professora adjunta da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo dessa mesma universidade, da UFMG. É pesquisadora do Grupo Interdisciplinar, vinculado à UFMG. É coordenadora do Programa de Extensão Natureza Política e dos projetos de extensão Artesanias do Comum e Cartografia das Lutas, e coordenadora da pesquisa Resíduos Sólidos nas Ocupações Urbanas Autoconstruídas, Sustentabilidade Sociocultural associadas às Políticas. Pesquisa essa no financiamento do CNPq. E a professora Marcela vem hoje falar conosco sobre, então, Artesanias do Comum, Sustentabilidade e Resistência na Metrópole Neoliberal. Queria dizer, antes de passar a palavra para ti, Marcelo, que é um prazer te receber, mesmo que virtualmente, na universidade, que possas voltar outras vezes, quem sabe numa próxima vez, pessoalmente, né? E te agradecer pelo aceite do convite, por estar aqui conosco, né? Como estávamos conversando informalmente, e ainda a gente sabe dos inúmeros compromissos que surgiram nessa época, né, louca que a gente está vivendo, de pandemia, que ao invés dos compromissos diminuindo, parece que eles aumentaram. Então, fica o registro do agradecimento por poder estar conosco hoje, ter aceito o convite. E te passo a palavra, fica à vontade. Então, boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito o convite, eu acho que é uma oportunidade sempre, essa de mostrar o que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo também de trocar, né, com vocês que têm possivelmente tangências aí nas nossas discussões. Justamente porque a gente também tem muitas questões, né? Eu acho que hoje eu vou apresentar um trabalho, mas de repente também vou compartilhar coisas que nos inquietam. Então, agradeço, porque mesmo, né, você tem toda a razão, acho que a gente está trabalhando mais, mas, por outro lado, possivelmente a gente não teria esses encontros virtuais estão permitindo que as distâncias estão totalmente rompidas e que aquilo que era muito complicado, criar um seminário, trazer as pessoas, pagar passagem no hotel, teve uma simplificação aí que talvez fique, né? A gente aprendeu esse caminho. É lógico que encontrar presencialmente é muito mais instigante, muito melhor, mas é sempre mais complicado, ainda mais com os apoios e das agências de fomento. Como o professor Fernando me apresentou, eu sou professora da arquitetura, e como professora da arquitetura eu sou muito visual. Então, eu preparei uma fala com muitas imagens. Eu acho que, assim, uma maneira, e o grupo interdisciplinar trabalha muito com material gráfico, trabalha muito de maneira gráfica. Então, eu vou pedir licença para compartilhar, eu acho que eu tenho autorização aqui para compartilhar, né? Sim, Marcelo. A linha apresentar agora. Tá. Tá dando para compartilhar? Vocês estão vendo? Sim. Deu aí para... Sim. Para ver. Ok. Então, vamos lá. Então, eu fiquei com essa incumbência de fechar o webinário, é uma responsabilidade, né? Passou tanta gente bacana por aqui.
e com o tema Artesanias do Comum, Sustentabilidade e Resistência da Metrópole Neoliberal. Então, antes de falar exatamente sobre o conceito de artesania, de comum, de neoliberal, eu acho que é interessante eu me apresentar como pesquisadora do grupo indisciplinar, que é um grupo, como o professor Fernando falou, vinculado à Escola de Arquitetura da UFMG. Esse grupo ele nasceu em 2012, 2013, e teve sempre uma rede de atores muito diversa, uma rede de atores e muita gente do direito, inclusive, né? Aqui possivelmente tem muita gente do direito, era gente da arquitetura, do direito, das ciências sociais, e vários subgrupos aí, porque é um grupo de pesquisa, mas também ele tem programa de extensão, e esses programas de extensão, projetos de extensão, acabam agregando muitas pesquisas específicas de cada pesquisador, mas também dos mestrandos, dos doutorandos, de iniciação científica, então ele acabou tendo esse universo muito bom. Mas o que nos unia, né, e nos une até hoje, é essa ideia, né, do comum como um horizonte aí, de uma outra maneira de funcionar, ou de uma outra racionalidade, como os Foucaultianos vão dizer, contra o urbanismo neoliberal. Quer dizer, esses dois conceitos, neoliberalismo e comum, vão permear todas as nossas pesquisas e também projetos de extensão. Dessa maneira, né, vale a pena começar, né, introduzindo, porque eu vi lá pelo grupo de vocês que tem um enfoque muito grande no negro e no hard, né, na ideia do império e da multidão. Essas foram referências muito fortes também para nós do grupo. Mas eu vou trazer hoje aqui a referência atual, que talvez esteja nos mobilizando mais, que é do Dardot e Laval, que vão entender o neoliberalismo, né, dois Foucaultianos, vão entender o neoliberalismo não como uma política econômica ou uma ideologia apenas, mas fundamentalmente como uma racionalidade. Racionalidade é um conceito do Foucault que vai dizer sobre a conduta dos homens. Ou seja, aqui, o neoliberalismo seria alguma coisa que vai influenciar nessa produção de subjetividades. Ou seja, ele passa por discursos, por práticas, por dispositivos cujo viés, cujo eixo, o princípio universal seria o da concorrência. Dardot e Laval, a partir desse conceito de neoliberalismo, eles vão conceituar também o que é o sujeito neoliberal. Né? Recentemente, ambos estiveram num seminário organizado pela UFF e eu assisti, eu achei interessante porque o Laval, né, no livro também ele fala muito, não é uma questão desse sujeito neoliberal, não é uma questão deles funcionar como uma empresa, ter uma empresa. A modificação é da sua subjetividade, esse sujeito ser uma empresa, cujo, né, mote aí tem a ver também com a concorrência, também com a competição e desempenho. Isso tudo modifica um campo dessas subjetividades neoliberais. É interessante ver aqui, né, esse conceito também de dispositivo, né, neoliberalismo como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos, entender o que é que o Foucault chamava de dispositivo. O Foucault vai fazer uma relação, né, durante a obra dele, do que é a relação de saber e poder. Ele começa fazendo isso na arqueologia das palavras, estudando toda a formação epistemológica, ou seja, ele vai entendendo que o conhecimento não é algo acumulativo, que é em prol de uma melhoria ou de um progresso físico ou mesmo, né, de entendimentos gerais para os bens da humanidade, para o bem da humanidade, mas que é uma disputa de poder, é uma disputa da validação desse conhecimento, do que é legítimo, o que não é, o que pode ser, ou seja, tem um atravessamento das relações de forças. Mais tarde, o Foucault vai ampliar esse conceito de dispositivo, no primeiro momento muito ligado ao discurso, para falar do dispositivo como algo também não discursivo, e vai incluir ali
nesse momento, a própria arquitetura, os elementos que são da ordem, né, do controle e das estratégias que vão ter esse propósito das disciplinas, né, das disciplinas dos corpos. Essa sistematização que o Deleuze faz desse entendimento do poder do Foucault, ela é interessante, porque ele, né, ele sistematiza isso no livro chamado Foucault, que o poder para o Foucault ele não é um montante, né? Ele não é uma questão de propriedade. Ele não está localizado no Estado, né? Ele está na ordem da microfísica. Isso significa que ele não tem essência, ele é operatório. Ele está sempre em relação. A gente tem que pensar o poder sempre em relação a alguma coisa. E que ele produz realidades, né? E que muitas vezes ele não está na ordem das legalidades. Ele é uma questão de uma gestão dos ilegalismos. Isso a gente vê muito, né, no meu caso específico, com relação às ocupações urbanas autoconstruídas, eu vou chegar até lá. Atualmente, né, o Bianchurran, ele vai dizer que a morte precoce do Foucault não permitiu que ele visse que, além da biopolítica, né, no momento atual do capitalismo neoliberal, é importante que a gente veja que há uma outra maneira dessa disciplina ou dessas subjetividades serem produzidas, que não é mais pelo controle dos corpos, e sim da psique. Né? E por isso ele vai dizer que há não mais uma biopolítica, bio ligado à vida, né, ligado aos corpos, mas uma psicopolítica. E aí, né, a pergunta, nesse sistema político, corporal e agora psíquico, o que nos resta, né? Como escapar desse sistema? Né? Como que a gente pode falar aí do comum ou mesmo de resistência? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, que o próprio Foucault ele vai dizer de resistência, ele vai estudar muitas relações de poder, mas no livro Microfísica do Poder, ele vai falar que há uma relação onde há poder, há a possibilidade de resistência, ou seja, são duas coisas que caminham juntas. Já na perspectiva aí do Dardot-Laval, quer dizer, o conceito de contraconduta Foucaultiano, ele tem a ver com uma conduta indissociável entre a conduta de si e a conduta dos outros. Então, começa a aparecer aí um conceito de resistência, mas um conceito ligado a uma conduta, e uma conduta, né, se a gente pensar o neoliberalismo como esse governo que vai determinar, vai conduzir os homens e, né, os sujeitos a si mesmo, a gente pode pensar numa outra conduta que não tem o mote da concorrência, do desempenho, da eficiência, da acumulação. Seria uma contraconduta com outros pressupostos. Que outros pressupostos seria esse? O comum. Né? E aí o Dardot e o Laval vão falar do comum no livro de mesmo nome. É um livro muito grande, eles vão apresentar uma arqueologia do comum, esse conceito que foi se transformando ao longo do tempo, e a intenção do Dardot e Laval é recuperar, refundar um conceito aristotélico, cujo significado está sendo pensado como coatividade, não como copertencimento, não como copropriedade, não como copossessão. Há uma diferença aqui do comum do Dardot e Laval para o comum do Negri e do Hardy. Eu não vou entrar nesse detalhe, quer dizer, não é exatamente um detalhe, nessa grande diferença, mas basicamente por um entendimento do que seria o instituinte, né? O Negri e o Hardy vão falar muito do constituinte, o Dardot e Laval vão falar muito do instituinte. Então, se eles estão relacionando o comum com uma atividade, eles vão falar de uma praxis do comum, de uma atividade que vai produzir um novo sujeito cujo agir com é marcado por esse agir com, e que há uma prática instituinte associada. A diferença do constituinte e do instituinte está exatamente nesse ponto,
né, de pensar de alguma coisa que não é inaugural, né, que ela tem todo um campo, não é uma questão de tábula rasa, tem todo um campo de praxis e de atividades que elas sempre, que ela surge a partir de, mas ela é ao mesmo tempo também alguma coisa que se estabelece um novo. E um novo que tem que estar permanentemente sendo ativado para não haver uma paralisação, uma cristalização do instituinte no instituído. Então, essa relação da construção do instituinte como atividade e do instituído como construção de regras. Né? Nesse ponto, ele vai falar muito, nesse livro eles vão falar muito do direito comum, e desse direito que ele não pode ser pensado apenas nos termos do direito consuetudinário, que os costumes da pobreza, sem dúvida alguma, desempenham um papel histórico importante, mas é preciso criar novos direitos de uso que se imponham limites à propriedade privada e, nesse sentido, façam recuar. Então, a ideia de um comum que tem a ver com uma atividade, com uma praxis que tem a ver com uma praxis instituinte, que ela está sempre em movimento, que a instituição não se cristaliza, mas que é necessário haver uma construção, de inventar regras, eles falam, não se decretam costumes, as pessoas podem produzir regras de direito por meio de sua prática coletiva, não se decreta costumes, mas as pessoas podem produzir regras de direito por meio de sua prática coletiva, pode-se agir para reativar continuamente o poder que presidiu a instituição dessas regras, o que, sem dúvida, é a melhor forma de transformar essas regras em costumes. E aí, assim, a pergunta do grupo indisciplinar é o que a universidade pode fazer com isso tudo. Isso são teorias, conceitos importantes para a gente entender a atualidade, mas, ao mesmo tempo, há de se pensar o que fazer, o que pode a universidade, mas não só o que fazer, pensar como fazer. Substituir um pouco aí a pergunta leninista do que fazer e conectar ela com o como fazer. O entendimento do grupo também disciplinar é esse tripé, a universidade como campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu acho importante anunciar isso, vocês vão ver as coisas que eu vou mostrar aqui, quase todas estão na extensão, misturadas com pesquisa, misturadas com disciplinas da graduação ou da pós-graduação. Então, a extensão como essa possibilidade de transformação entre a universidade, de interação transformadora entre a universidade e outros setores. E a partir da construção de tecnologias sociais, que a partir das quais não há uma hierarquia entre o saber erudito e o saber popular, há uma aproximação, uma interação que nos interessa. Posto isso, também a gente pode pensar que uma das maneiras desse saber interagir seria por meio de genealogia dessas práticas, quer dizer, esse é um termo também do Foucault, de pensar que há possibilidade dessa insurreição dos saberes, contra os efeitos de poder centralizadores, pensar em saberes que vão ser visibilizados, que vão insurgir justamente com a academia, dentro da academia, para poder subverter a ordem e a relação do saber e do poder. Nesse ponto, também a gente pode pensar que a relação de pesquisador-pesquisado ela é desestabilizada. Não há um sujeito pesquisando um outro que seria o objeto da sua pesquisa, Há toda uma outra relação de sujeitos, num processo de confluência, ora muito próxima, ora de embates,
mas de confluência, e nesse ponto também não há mais de se pensar no intelectual que vai levar o agente da consciência para aqueles que precisam da verdade ou do saber autorizado e legitimado na academia. É uma outra relação de pesquisador e pesquisado. Nesse modo, a gente pode afirmar, né, a teoria como prática. Né? Não é uma teoria para ser aplicada no campo. Não é uma teoria para ser verificada, né, se a realidade está de acordo com aquela teoria e, por ali, criar pressupostos de julgamentos, né, pressupostos do que é bom ou do que é mal. A teoria é prática, é movimento, é aprendizado. Um outro ponto também que a gente gosta de falar de uma pesquisa como ato político, né? Ela não só, ela tem no campo da prática, de alguma coisa em movimento, mas que ela não é neutra, né? Uma pesquisa que não se supõe neutra, né? Uma pesquisa como ato político no sentido da transformação do mundo, de um pressuposto de transformação e de interferência. Diante desses pressupostos todos, o grupo indisciplinar elencou algumas diretrizes. Eu vou passar rapidamente por elas, né? Não vou me ater uma a uma, a apresentação que eu preparei é longa, e na medida que eu vou falando também, alguma dessas coisas eu vou recuperar. Mas uma das primeiras seria isso. Em vez de pensar, de se organizar, de tratar a pesquisa por meio de hipóteses a serem verificadas, pensar em apostas. Também substituir, né, a ideia da cartografia como alguma coisa que é de um conhecimento que se faz durante o processo e não alguma coisa meta-odos, no sentido do objetivo e o caminho. O objetivo primeiro, o caminho depois. O odos, ele é anterior e o objetivo caminha junto com o objetivo. O fazer, conhecer, transformar, né? Que nessa perspectiva da pesquisa como ato político. Não é um fazer, conhecer simplesmente, não é um conhecer simplesmente, há uma perspectiva da transformação. Essa ideia de sujeito e objeto imbricados, né? Não há um pesquisador sujeito e um pesquisado objeto. A ideia também de estar pesquisando de forma transescalar, ou seja, necessário muitas vezes, né, o grupo que é parte do grupo que vai tá verificando os grandes projetos urbanos e justamente aqueles pontos cegos dos grandes projetos, as fragilidades, as contradições. Nesse ponto, o grupo, principalmente 2013, 2004, 2013 até 2016, isso foi muito forte no grupo, com a presença, inclusive, dos advogados, né? Era necessário que se descobrisse em determinado projeto urbano, de uma operação urbana que ia entrar em ação na cidade e praticamente, né, transformar um território, expulsando as pessoas desse território, se descobria que ele estava com fragilidades no seu processo, nas legislações. Né? Foi possível, inclusive, interceder e parar alguns desses projetos. Por outro lado, também tem uma escala da micropolítica, entendida aqui não no seu sentido escalar apenas, mas também no que se refere às subjetividades. A ideia muito de trabalhar em rede, né? Muitas vezes os pesquisadores não são assessores, não é uma questão de prestação de serviço, né? São pesquisadores que atuam, que interferem, que estão junto com as redes. E isso fez com que o grupo acolhesse muito militante ou muito ativista das lutas urbanas na pós-graduação, nos mestrados, no doutorado, o que fez uma movimentação e arejou muito das nossas pesquisas. Isso fez com que o processo de investigação, né, ele fosse cada vez mais militante, comprometido, que não havia essa separação de teoria e prática, e aí a ideia das tecnopolíticas, ou seja, a gente atuava tanto junto aos movimentos nas ruas, mas muito também usando as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, mais atualmente. Nessa disputa aí de narrativas. Alguns desses exemplos, né, o grupo produziu muita
a cartilha, né, a caneta desmanipuladora, né? Então, essa era uma determinada operação urbana de assentamentos com relação aos moradores da ocupação Isidora, e o governo do estado publicou um folheto, e aí o grupo foi fazendo pequenas correções, e esse material foi divulgado nas redes, foi compartilhado com as pessoas. O grupo também atuou muito nessas lutas ambientais, a partir da construção e muito da produção gráfica, né? Eu fiz muita questão de fazer essa apresentação, e não só uma fala, porque a produção gráfica do grupo, ela ganhou um peso, né? Era interessante que aquelas lutas tivessem visibilidade, mas que fossem acessíveis, que qualquer pessoa que visse o material gráfico, ela não só tivesse uma curiosidade para ler, mas que fosse fácil de entender, que fosse uma informação que circulasse amplamente, de maneira fácil e acessível. O grupo também atuou em exposições, quer dizer, não só em audiência pública, em construção de dossiê, mas também em exposição, construção, né, de material para entrar em exposições e atingir um público maior, não só o público da academia, o público que frequenta essas exposições dos espaços institucionais da cidade. Então, mais uma vez, material gráfico do grupo, né, um cuidado com esse material gráfico. Isso foi uma marca muito grande, é ainda uma marca muito forte do grupo. Eu, especificamente, dentro do grupo, esse grupo tão variado, que tem tantos projetos, tantos interesses, eu, particularmente, atuo e, né, venho atuando há muito tempo junto às ocupações urbanas. Em Belo Horizonte, esse é um dado de 2015, havia mais ou menos 100 mil pessoas. Parece que esse dado, inclusive, é um número maior, de 100 mil pessoas morando em ocupações urbanas. Ocupações urbanas, no caso de Belo Horizonte, né, quando eu falo ocupações urbanas para fora de Belo Horizonte, sempre fica uma dúvida, não, mas a favela não é uma ocupação urbana? Não, a favela é uma ocupação urbana. Mas esse termo a gente usa em Belo Horizonte muito das ocupações que foram organizadas ou não por movimentos sociais, sendo que a primeira aconteceu em 1996, e essa foi organizada por um movimento social. Houve todo um gap, né, e elas voltaram com muita força em 2008, com uma configuração um pouco diferente, né, uma configuração que há uma presença forte do movimento social, que há a presença forte da academia, a presença forte de técnicos. Ela não é condição, mas ela é vista como uma coisa positiva, e muitas vezes esses técnicos acadêmicos, eles participam da escolha da área, né? Essa escolha da área, ela é planejada porque é em cima de lotes, glebas, terrenos que estão com problemas jurídicos, numa intenção clara de expor uma mazela no sistema fundiário urbano. Seriam edifícios vazios, glebas que não cumprem a função da propriedade. Essa imagem da costura é uma imagem que eu gosto bastante, quer dizer, esse papel da academia, ou esse trabalhar junto, né, de costurar essas parcerias, de costurar esse saber, mas uma costura que ela é na areia, né, ela é uma coisa que não é, ela amarra, mas ela é firme, mas ela é frágil ao mesmo tempo, ela tem que ser o tempo todo nessa ação junto aos movimentos, ela tem que ser alguma coisa revista, recosturada, em processo. E aí eu trago aqui a minha experiência, né, com o que as artesanias, né? Então, eu sou coordenadora, como o professor Fernando falou, do projeto de extensão Artesanias do Comum. Esse assunto esse termo artesanias, ele vem do Boaventura de Souza Santos, não artesanias do comum, Boaventura vai falar de artesanias, e a artesania, para ele, tem a ver com a ecologia de saberes, né? Então, esse é um termo que a gente vai usar no primeiro momento, né, junto com a ideia do comum, de um saber, né, também recuperando aí um conceito do comum que a gente usa, de um comum que tem a ver com um agir, que tem a ver com uma ecologia de saberes, mas que não necessariamente ele é um adjetivo apenas, ele é também um substantivo, né? Então, uma artesania comum, né? Uma artesania das práticas.
E aí eu trouxe, né, essa ideia de artesanias junto às ocupações urbanas autoconstruídas, ocupações urbanas desse tempo aí, que é de 2008 para cá, que é essa invenção do cotidiano, né? Se aproxima desse ponto com o que o Michel Dissertot vai falar, da invenção do cotidiano, de alguma coisa que é engendrada no precário, no ordinário, na emergência, no imprevisto, na improvisação. E por isso mesmo não se cristalizam no tempo, né? Elas estão sempre em movimento, elas estão no cotidiano em ato, né? Essa é a foto aérea da ocupação Eliana Silva, uma ocupação localizada na região do Barreiro. A região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, era uma região inicialmente industrial. Essa é uma grande gleba que havia ali foi feita uma concessão desse terreno para o governo concedeu a terra para um particular, na condição que ele criasse uma indústria ali que gerasse emprego. Esse empresário não fez isso, como também iniciou um processo de grilagem desse terreno, vendendo, né, não cumprindo aquilo que foi acordado e vendendo essa terra, e ela ficou sem utilização até 2013, quando ela foi ocupada pelo MLB, o Movimento de Lutas, Bairros, Vilas e Favelas. Vocês podem observar que a Eliana Silva tem um traçado, um pouco diferente do traçado da favela, há uma vontade dos ocupantes, do movimento, de se diferenciar na favela no sentido da formalidade, da inserção, há todo um discurso, né, não só há um planejamento da área, mas há um discurso, essa área não está cumprindo a sua função social, mas também há um desejo do direito à cidade, um desejo de estar dentro da cidade, fazer parte da cidade. Esse projeto de extensão que eu vou mostrar para vocês, ele tem a ver com as crianças, né? Isso foi em 2013, nessa época eu estava mais vinculado ao grupo prático, o grupo disciplinar estava começando ali, e a gente foi chamado pelo MLB para poder, o MLB tinha ganhado uns brinquedos, para poder fazer um parquinho, né? E aí a gente falou assim, mas parquinho, como assim? Nós vamos fazer um parquinho, o movimento ganhou os brinquedos, nós vamos pôr os brinquedos num terreno, ele vai ter porta, ele vai fechar. Em que medida isso está na ordem do comum? Em que medida isso está na ordem... não é uma contradição com o próprio discurso do movimento? E aí, para poder responder a essa demanda, né? Mais uma vez, repito, a nossa relação não é de prestador de serviço, há uma troca, muitas vezes a gente problematiza os problemas, a gente elabora os problemas juntos com os moradores, né? Não é uma prestação, ou seja, uma resposta imediata. Houve um problema, precisa de um parquinho, a gente vai lá e dá o parquinho, né? Pensando na extensão como lugar da discussão mesmo, a discussão de cidade, o que é cidade, o que é essa criança nesse espaço público. A gente começou com um processo, com uma cartografia junto a essas crianças, por meio de 2 dispositivos, uma foi oficina de desenho, outra foi um vídeo. E nessa cartografia, né, de vídeo, de desenho, de estar ali junto com as crianças, isso aconteceu dentro de uma disciplina, né, de novo, pesquisa, ensino, extensão. Os alunos envolvidos nesse processo puderam cartografar esse território e descobriram que essas crianças brincam em qualquer lugar, que não fazia muito sentido a gente ter um brinquedo né, localizado, e que esse território, marcado muitas vezes pela falta, ou basicamente pela falta e pela precariedade, ele era vivo. Essas crianças produziam espaço e era necessário que a gente representasse isso, essa contranarrativa. Então, a pergunta de como fazer, né, a gente vai atuar muito também na perspectiva de contranarrativa. Esse território, ele é da falta, lógico, ninguém está romantizando, há o precário também, óbvio, mas há uma potência e uma maneira de produzir esse território de forma a partir da artesania, da prática do cotidiano, de como que essas pessoas usam as ruas, de como que essas pessoas entendem o que é a infância, usar o espaço público, etc.
Nesse ponto, a gente vai, né, lembrar do Castoriadis com a ideia de um imaginário radical, né, e a ideia dessa figuração ou presentificação de significações e sentidos. Então, ao representar o território por meio desses desenhos, dessa fotomontagem, a gente atualiza essa contranarrativa, a gente tem outras significações, outros sentidos por conta de um imaginário radical que existe, que está ali e que a gente está potencializando. Continuando nessa costura, né, o Artesanias do Comum, hoje em dia, ele está dentro do programa Natureza Política. Então, Natureza Política é um programa, dentro deles tem 3 projetos de extensão, o Artesanias do Comum é um deles. Eu coordeno agora, também já tem uns 4 anos, desde 2016, o programa Natureza Política, 2016 a 2017, que ele abarca, e nesse ponto o Artesanias do Comum ele se aproximou muito do Natureza Urbana, né? Projeto de extensão coordenado pela minha colega Luciana Bragança. Nós duas trabalhamos muito, e a ideia de sustentabilidade aqui do título, eu acho importante trazer esse nosso entendimento, né, do que seria natureza política, para pensar nessa sustentabilidade. Essa natureza pensada não como íntima, próxima, ou essa natureza pensada como íntima, próxima, diferente do entendimento de uma natureza que vai ser objetificada, instrumentalizada, mercantilizada. Ou seja, a natureza política parte de um entendimento de uma natureza de sujeitos, e não uma natureza objeto. Isso é importante, né, porque nós vamos adotar vamos concordar com Bruno Latour quando ele vem com essa ideia dos atores humanos e não humanos. Né? Então, essa natureza, animais, plantas, rios, córregos de água, como agentes políticos, né, desse território. Isso vai fazer uma diferença justamente porque nós vamos atuar, essa é uma imagem, né, essa aqui da região metropolitana, esse é um mapa da região metropolitana de Belo Horizonte, e aí essa gleba que estão 5 ocupações, entre elas Eliana Silva, que eu mostrei anteriormente, mas nessa grande gleba existem mais ocupações, e em 2015, indo ao território, nós vimos como a natureza era muito próxima, né? Tivemos esse impacto da natureza muito próxima das ocupações por moradia, e esse nome surgiu, né? Essa nomeação surgiu, Parque das Ocupações. Era preciso aproximar, havia um entendimento, é preciso aproximar a pauta da moradia à pauta da natureza. Isso foi dia 5/6/2015. No dia seguinte, os coordenadores do MLB foram convidados a participar de uma rede, né, já em ação, dentro do grupo disciplinar como um dos atores dessa rede verde. Mas é uma rede verde que até então era muito composta pelos movimentos de classe média, dos bairros de classe média da cidade. Ficos, Mata do Planalto, Parque Jardim América, e que esse verde, junto com a pobreza, ela não estava ainda dentro da rede. Então, foi um momento, lá em 2015, da gente olhar para esse território e pensar na importância das duas pautas caminharem juntas. A ideia da nomeação, né, ela não vem, ela também é muito inspirada, o próprio movimento MLB, ele usa muito essa estratégia retórica de nomear. Os nomes das ruas são todos de personagens importantes para o movimento. A própria, né, quando a Eliana Silva estava lá no comecinho, o Conselho Tutelar foi na Eliana Silva e disse, as crianças estão soltas pela rua, nós vamos passar aqui daqui uma semana e levar as crianças embora, se nada for feito, elas precisam de creche. O movimento foi lá, construiu 4 paredes e falou que temos uma creche. Né? Então, inspirados por essa estratégia política de nomeação, que o movimento já faz, né? A nomeação do parque, ela ganhou essa, né? Ela se iniciou. Né? Então, o tempo todo nós estamos falando de micropolítica associada não só, né? Lembrando que o neoliberalismo está entendido aí também como produção de subjetividade, uma micropolítica que ela vai interferir nessa economia subjetiva. Só localizando, né, esse Parque das Ocupações, ele está dentro de um contexto hidrográfico,
né? O que nós estamos chamando de parque é essa grande gleba, sendo que a primeira é a Eliana Silva, que eu mostrei lá na cartografia com as crianças, mas existem outras, sendo que apenas a Eliana Silva e a Paulo Freire são coordenadas pela MLB, Movimento de Lutas, Vilas e Favelas, nosso grande parceiro. A Nelson Mandela tem aí uma aproximação com o movimento, a Camilo Torres já teve um outro movimento, hoje não tem, e a Irmandora de Horta, né, hoje em dia tudo é Horta, elas não têm essa estrutura de organização. E aí nós continuamos, né? Se no segundo dia houve essa nomeação, dia 5/6/2015, no dia seguinte, Leonardo e Poliana, da coordenação do MLB, foram participar da reunião da Rede Verde, nós continuamos com essa discussão dentro de um evento de arte da cidade, mas também dentro de uma disciplina de projeto, e essa disciplina de projeto foi produzindo um material e produzindo discurso, né? Produzindo soluções arquitetônicas, urbanísticas, paisagísticas para esse território, mas também produzindo discurso, né? As ocupações são muito... há toda uma disputa, é ocupação ou é invasão? Não, mas invasão, eu vou invadir uma coisa que está ocupada, se ela não está ocupada, é uma ocupação, né? E a gente brincando com essa ideia da contra-invasão. Então, de pensar o parque não só como a área de preservação, mas desse verde da área de preservação remanescente se expandir, né? Dele ir para as ruas, dele ter uma contra-invasão no verde. E por aí nós fomos produzindo documento, participando de evento, participando inclusive do comitê da bacia do Rio Arrudas, né? A professora Luciana Bragança participando lá, pôde fazer uma parceria sensacional com a Copasa, que é a companhia, a concessionária de água e esgoto do Estado, né? Então, essa representação, disputar, inclusive, verba para que houvesse ali, chamando de parque, por exemplo, a revitalização das nascentes, a recuperação das nascentes, e todo um processo aí junto ao poder público. Essa ideia, né, de cartografar os jardins, as artesanias dos jardins, né? A professora Luciana Bragança tem uma pesquisa maravilhosa que se chama Jardins Possíveis, então a gente se encontra nisso também. Até então eu estava muito interessada nessa artesania de uso do espaço público, ou mesmo construtiva das casas, como é que essas casas ganham aí as suas invenções, e junto com a natureza urbana, com a professora Luciana Bragança, a gente foi também entendendo esses jardins, que surgem por motivos diversos, motivos ligados a uma subsistência, motivos ligados a uma memória, motivos ligados a um afeto, a uma troca, a um excedente, a uma economia local. A partir disso, desse entendimento, a gente fez um projeto, participou de um concurso, nessa perspectiva de criar contranarrativa, né? As ocupações urbanas não são invasoras, as ocupações urbanas não são o grande inimigo da natureza. As ocupações, luta por moradia, luta por preservação ambiental, podem caminhar juntas. O grande inimigo é o mercado imobiliário ou a voracidade de um mercado, de um neoliberalismo, um mercado neoliberal, que expulsa tanto a natureza quanto a população pobre para a periferia. Então, participar desse concurso nos também permitiu organizar um material, né, e de pensar uma arborização, que ela seria feita por todas as ocupações, usando as árvores da área remanescente, ou seja, as árvores locais, mas também as árvores dos afetos, mapeadas nos jardins, nos quintais, nos pomares, nas hortas, como também as árvores da resistência, né, aquelas que são protegidas por lei. Na medida em que os moradores plantassem uma árvore protegida por lei, né, era meio um sequestro, a ideia de um refém, uma árvore que estava ali como um refém, autorizando que ele também permanecesse ali, né? E isso vai sendo construído, e a ideia do projeto, o material gráfico nos ajuda muito a compartilhar e a construir. Esse material ele foi mandado para um concurso e depois a gente produziu um material para circular entre os moradores, né? Moradores que também deveriam comprar essa narrativa do parque no sentido de, né, hoje em dia,
é um vale das ocupações, mas dependendo das diretrizes que forem construídas aqui, ele pode se tornar um parque. Como é que é isso? Isso é alguma coisa que pode vir a partir das artesanias, das práticas locais, desse comum compartilhado ali, dessa forma econômica de construção, de usar o espaço coletivo das ocupações de maneira compartilhada, coletiva, que não passa pela acumulação, pela concorrência. Esse material foi todo distribuído com os moradores, né? E a gente conseguiu, em 2018, junto com uma parceria, junto a uma parceria da Copasa, essa concessionária, mas também de uma empresa vizinha, fazer um plantio, né? E aí nós produzimos um jogo. O jogo é uma ferramenta que a gente usa muito nessas interações. Os moradores participaram desse jogo para poder escolher que árvore que vai estar em frente à casa, que árvore que é essa, que memória que é essa, que cuidado que é esse, o que se transforma em termos de possibilidades para a ocupação. Foi feita uma dinâmica com os moradores, a gente usou a sede dessa empresa vizinha, uma empresa muito parceira, e a gente conseguiu plantar 80 mudas a partir dessa parceria com universidade, movimento, moradores, empresa e uma ONG que chama o coletivo Boi Rosado. Esse processo, né, ele continua até hoje. Como eu disse, essa costura é uma costura frágil. Uma dessas mudas estão lá, lindas, maravilhosas, crescendo, tem outras que morreram, mas a gente vai continuando, né? Essa é o que agora a nova nomeação é justamente de uma área ali da ocupação Paulo Freire, ainda na Paulo Freire, que a gente está inaugurando o que seria a pracinha do container. Um container que está na ocupação Paulo Freire desde o início, quando eles ocuparam esse container, já estava ali. E a ideia da coordenação das moradoras lá, também a maior parte são mulheres, é de tornar esse ponto de referência bem na entradinha da ocupação. Isso já começou um pouco, né? Esse container ele estava num ponto da ocupação, ele já subiu, ele hoje em dia está lá todo meio enferrujado, a ideia é pintar ele, e aí já começou a acontecer, inclusive, um mutirão para poder fazer o plantio das árvores frutíferas que os moradores escolheram. Esse processo todo parou um pouco em 2020, por conta da pandemia, e nós estamos voltando agora na construção de uma grande maquete do território, justamente para a gente voltar, tão logo a pandemia nos autorize, né, o isolamento social acabe, a gente volte ao território para continuar com essas dinâmicas junto aos moradores. Ou seja, esse discurso, essa subjetividade de uma luta que é por moradia, mas que também pode ser ambiental, já que natureza nós estamos entendendo aqui como sujeito. Vale dizer que durante a pandemia, um pouquinho antes, o movimento, né, sempre com a participação da academia, mas a gente, de uma maneira muito coadjuvante, eles resolveram fazer isso numa rotatória ali perto e inauguraram a Praça Marielle Franco. Né? Então, a gente já começa a perceber como é que esse discurso ambiental já está completamente dentro do discurso do movimento, pelo menos da coordenação, das pessoas mais próximas à coordenação. Dentro dessa costura, né, a gente também entende a importância de haver uma hibridação das pautas. Essas artesanias identificadas na moradia, identificadas na pauta ambiental, por meio dos quintais, ela foi ampliada também, junto à juventude, na questão do direito à cidade, ligado à mobilidade, às pautas feministas. Isso aconteceu também nesse processo de pesquisa, ensino, extensão, né? Essa mancha aí mais escura é o Vale das Ocupações, / Parque das Ocupações. O movimento tinha um aparelho de rádio, ia receber um aparelho de rádio, e a ideia era fazer uma rádio comunitária. E a ideia era que essa rádio comunitária ampliasse a afirmação da importância do direito à moradia, dessas subjetividades pelo entorno. Né? Essa rádio, com seu raio, das ondas do rádio, ela ampliaria a ação do movimento e dos moradores. Entretanto, né, surgiu a oportunidade dos jovens, da juventude, que já estava se organizando naquele ano, tinha participado de um evento muito interessante, organizado lá pelo movimento,
A gente conseguiu fazer uma parceria com um projeto chamado Desembola, Desembola na Ideia, que é um projeto que mistura arte, psicanálise e política. E os meninos conseguiram participar de uma oficina de rádio com um oficineiro do outro lado da cidade. O interessante é pensar que aquilo que a gente imaginava que seria a ampliação por meio do raio dessa rádio, ela foi ampliada sim, mas foi ampliada por conta de uma grande linha de fuga. Esses jovens, quando atravessaram a cidade, né, a região do Barreiro está ao sul do município de Belo Horizonte, eles tiveram que atravessar a cidade para ir para o Plug Minas, que está a leste do município de Belo Horizonte. Eles descobriram que eles podiam, que a cidade, né, que eles podiam ganhar a cidade. Isso foi um movimento muito interessante para os jovens. Essa discussão dos jovens com seus espaços, né? Essa primeira imagem aí é o oficineiro de rádio pondo a projeção para pedir para os jovens falarem sobre os seus territórios. A ideia é que essa oficina não fosse apenas uma instrumentalização desses jovens aprenderem a lidar com o programa de rádio, mas que tivesse um discurso, uma fala, uma produção, uma tomada de palavra, né? E teve uma tomada da cidade. Um outro desdobramento, né, porque isso eram duas coisas paralelas, a oficina e a construção de um projeto. Um outro desdobramento foi que esse projeto, no final das contas, também construído de maneira participativa, junto com os jovens, junto com a coordenação, ele virou um projetinho bacaninha, arquitetônico, bonitinho, e eu fui atrás daquela empresa, perguntar, vocês não têm um container, não tem alguma coisa, rola uma parceria, e veio a doação de um ônibus. Né? De novo, essa ideia da costura, a doação de um ônibus e das ondas do rádio, as rodas do ônibus, a gente também foi amplificando. Esse conceito do agenciamento também ele faz muito sentido para nós. Né? Ele faz muito sentido porque é essa construção de rede, né? Alguma coisa que a gente não definiu a priori. Essas coisas elas foram acontecendo por meio de confluências, oportunidades, construção de rede, ou um cofuncionamento, ou uma simbiose, ou uma simpatia, como o Deleuze vai falar. E aí esse ônibus vai para dentro de uma disciplina, né, os meninos também desenvolvem propostas, esse ônibus é reformado, e esse ônibus vira um grande instrumento de coleta de assinaturas para o movimento MLB se tornar um partido político, que é o UP, e também promover bazar, e também promover cinema, e também promover outras coisas. Então, essa hibridação das pautas para nós, ela é muito importante. Outra hibridação é com a questão do feminismo, né? Essa é uma experiência, né? E essa interface o tempo todo com os dispositivos da arte. Essa é uma exposição de uma artista chamada Rivane Noishvander, aqui de Belo Horizonte, que ela coloca na sala de exposição uma pessoa de desenhar, né, retrato falado, só que no caso é para falar do seu primeiro amor. Né? Inspirados nessa provocação da Rivane Noishvander, nós fomos na ocupação da Rosa Leão, que é uma ocupação lá na Isidora, não é essa aqui do Barreiro, para poder discutir, né, com as mulheres da Rosa Leão. Né? E aí a gente subverteu. Se aqui o retrato falado da polícia é para procura-se um bandido, a Rivane Noishvander procura-se um amor, aqui a gente subverteu para a pegada do encontra-se. Aqui encontra-se, e essas mulheres estão ali. E elas que escolhiam, né, o nome que queriam estar dentro do seu cartaz. Esse cartaz, essa produção participou de uma exposição lá na Ocupação Rosa Leão, na Escola de Arquitetura. E aí, né, nós temos toda essa trajetória, chega 2018, a gente foi fazer um balanço. Né? A gente foi vendo que o grupo tinha grandes avanços naquilo que a gente entendia como produção de contranarrativas, produção de uma linguagem acessível e efetiva, olhar e uma escuta atenta às práticas cotidianas, às artesanias do comum, mas tinha um impasse, né? Tinha um desafio. Né? Havia uma complexidade das lutas, havia como é que a gente poderia pensar e qualificar o que é resistência.
nesse momento, né, sem cair em dicotomias, né, sem sempre estar sempre contra a narrativa, nessa perspectiva do Estado, é da narrativa, da contra-narrativa, é um movimento, essa dicotomia, por como que a gente poderia identificar e qualificar e entender as resistências. Isso aconteceu dentro de uma pesquisa, né, a gente fazia parte de uma rede de pesquisadores, coordenados pelo Labcidade, da FAUSP, cuja coordenação é a professora Raquel Ronick, e nós, aqui em Belo Horizonte, o grupo disciplinar, optou por pesquisar em territórios da área central de Belo Horizonte. E fomos construir um método, né? Essa ideia da cartografia, do Otosmeta, a gente já vinha há mais tempo com ela, mas a gente foi sistematizar o método, justamente para entender melhor essas resistências, entender as diferenças, entender as contradições internas dos movimentos. Construímos um método muito em cima desse conceito de cartografia do Deleuze e do Guattari, né, da cartografia como princípio de rizoma, e o rizoma entendido aí como uma experimentação da realidade, a realidade não como algo pronto, construído, a ser mapeado, mas o processo de experimentação, construção e de realidade simultâneo, né? Não é uma realidade pronta a ser lida, é uma realidade que, ao ser experimentada, transformada, ela é construída. Nós organizamos essa nossa cartografia a partir de perguntas simples, visando uma cartografia complexa. Esse é um desenho produzido, né, por um artista, para poder entender essa ideia do rizoma do Deleuze e do Guattari, e nós, a partir dessa imagem, fomos construindo um método, que eu vou passar muito rapidamente. Esse método a gente misturou a referência do Deleuze com o Bruno Latour. E foi pegando as controvérsias que o Bruno Latour fala, né? Primeira controvérsia, questão de fato versus questões de interesse. Segunda controvérsia, não há grupo, apenas formação de grupos. Terceira, os objetos também agem. Quarta, a ação é assumida. Quinto, escrever relatos de risco. E fomos construindo o nosso diagrama. Para cada evento, há mais de uma narrativa, há mais de uma figuração. Para cada narrativa, há um ator, um grupo de atores humanos associados. Não só atores humanos, atores não humanos. Né? E aí a gente foi construindo a nossa cartografia para identificar as controvérsias e construir um grande mapa, né? Para poder chegar no território e entender os vários agrupamentos no território. Fizemos também uma grande explosão dos conceitos, também de novo inspirado na artista Rivane Neuschwander, que ela, numa exposição que teve no MAR, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio, ela pegou vários nomes de etiquetas e as pessoas faziam esses arranjos, elas agrupavam os nomes, né, dando ali um discurso, né, um agrupamento discursivo. Inspirados com isso, nós fizemos isso com os nossos conceitos. Nós pegamos o conceito de território e explodimos, e essas coresinhas aí o que era, o onde, o que era o que, o com quem, o quando, né? Ou seja, ator humano, ator não humano, narrativa, que é o porquê, e fomos construindo, explodindo nossos vários conceitos para a gente poder ir aos territórios investigados da região central, de forma muito próxima, né? Não como pesquisadores que vão no território, se informam e vão embora, de uma forma de uma troca. Os projetos arquitetônicos produzidos nas disciplinas acabam sendo um mecanismo interessante para que essas trocas aconteçam, por meio de visitas guiadas pelos moradores, por meio de jogos. Os jogos nos permitem ampliar e aparecer coisas que não estão na ordem, né, de uma pesquisa, de uma entrevista estruturada, que a gente já supõe um pouco o que é que a gente vai encontrar. O jogo desestabiliza um pouco isso. Produzimos vídeos, fizemos sessão de vídeos e roda de conversa, organizamos linhas do tempo, nosso banco de dados, e fomos percebendo. O grupo da população de rua, ele tem esses atores humanos, não humanos, as narrativas deles estavam muito ligadas ao trabalho. Já o grupo da ocupação Pátria Livre, são outros discursos. Como é que o direito à cidade
vem junto com o direito ao trabalho, mas vem junto com uma pauta ligada à soberania nacional. O MLB, aquele que organizou, né, o coordenador das ocupações do Barreiro, ele também é coordenador de uma ocupação na área central, que é a ocupação Curulina Maria de Jesus. Como é que, diferente da Pátria Livre, ali pertinho, organizada por um movimento, aqui a gente tem o direito à cultura e a pauta do feminismo, como ela aparece, o mesmo acontecendo na ocupação Vicentão, organizada por um outro movimento, que são as Brigadas Populares, que vai aparecer muito o feminismo, mas também o direito ao centro, porque há uma presença muito grande de ambulantes nessa ocupação. Isso nos permitiu construir uma cartografia, né? Aquilo tudo que a gente fez muito em papel, a gente leva para um desenho gráfico e vamos comparando, né, as linhas do tempo e identificando as suas tangências, as suas divergências, as suas diferenças. E hoje em dia a gente está organizando o que a gente chama de Indiatlas, uma plataforma para receber esse tanto de informação coletada. Isso tudo foi para um blog e, no final das contas, isso virou uma exposição no Centro Cultural do UFG. Isso é contar essas histórias por meio de uma grande linha do tempo, que estava no meio desse salão maravilhoso, é um prédio lindo, o Centro Cultural, com as fotos tiradas, né, nas oficinas, junto com os moradores, com umas fotos ali meio em pé de página, abaixo das fotos, que são as fotos do processo, da gente trabalhando. Essa exposição ela foi aberta, ela teve uma grande visitação, os moradores foram se ver, né, ali, e a gente entende, né, esse mais um processo de construção e de discussão na cidade. Para terminar, né, que a gente entende, isso é uma afirmação do Dado Laval, que eu transformei aqui como pergunta. Né? Dado Laval fala como certa estrutura pode permitir que um grupo enuncie uma fala capaz de perturbar a ordem de código e, ao mesmo tempo, ajudar o grupo a desalienar do código. Isso por quê? Né? Eu trago isso como pergunta. Eu não, assim, nessa cartografia que a gente fez, o que a gente viu, né, as controvérsias verificadas, como que esse discurso neoliberal ele não está fora do movimento. Tem um discurso muito potente ligado às artesanias, ligado ao comum, ligado à razão do comum, mas também dentro do movimento do morador, das pessoas que a gente conversou, há também um discurso neoliberal. Né? Esse discurso atravessa a nós todos. Né? Não é uma subjetividade, não há tanta essa separação. A nossa conclusão com essa pesquisa, no final das contas, né, nesse diagrama, é que essas subjetividades, há um caminho longo pela frente, para a gente poder, de fato, falar de uma razão comum, de um outro modo de estado compartilhamento. Quer dizer, nos movimentos organizados, a artesania, a razão do comum, junto com alguma fala, uma ou outra ligada a essa ordem, da propriedade privada, ou do empreendedorismo, ou do ideal de melhoria ou de cidade, muito ligado a esses valores. E aí a pergunta, né? É um caminho longo pela frente. Acho que a gente tem grandes avanços por meio das artesanias, da ideia da razão do comum, mas, ao mesmo tempo, tem um grande desafio para nós pesquisadores, para os movimentos, junto aos moradores. É isto. Foi meio longa a minha fala, espero que ninguém tenha dormido no meio do caminho, né? Mas eu achei, quer dizer, era um assunto longo aí, que está no grupo há muito tempo. Eu quis trazer essas imagens, porque eu acho que as imagens facilitam né, esse entendimento de como que o grupo trabalha, como que o grupo atua aí nas lutas urbanas. Marcela, te agradecer imensamente assim, pela fala. Da minha parte, tenho certeza para todos, era impossível dormir. Eu não te pergunto, tenho certeza que ninguém dormiu, tá? Todo mundo muito atento. Pois é. No mundo virtual a gente não vê as carinhas, né? E eu lá na apresentação fico desconectada aqui total, e esse feedback do olhar da plateia a gente acaba perdendo, mas eu acho que as imagens
Pode criar aí uma curiosidade ou mesmo um entendimento aí, né? Melhor. Não, sensacional a tua fala, acho que acho que é muito evidente que há fortes ligações que parece que pode não haver, né, entre um trabalho, né, complexo de extensão, pesquisa e ensino realizado pelo viés ou a partir da arquitetura e urbanismo, né, ou da faculdade de arquitetura e urbanismo, que pode parecer que não tem nada a ver com direito, né, o que não vai ter nada a ver com direito, só que na verdade tem muito a ver, sobretudo por essa perspectiva do comum, né. Eu acho que, embora e vou falar rapidamente aqui, mas deixo aberto aí para os questionamentos já, professora Marcela, fiquem mais do que à vontade para questionar. Alguns convocados a questionar, dizer passagem, porque eu sei que tem alunos aqui do PPG que eu sei que tem pesquisas que dialogam um pouco, de certa forma, com essa questão que tu abordou, muito relativo a essa questão da natureza política e da sustentabilidade, essas perspectivas a partir do Latour e outros autores. Então, eu já estou fazendo uma convocação, livre e espontânea pressão. Mas, Marcelo, eu acho que assim, é sensacional. Acho que uma das grandes ideias aí do grupo, e mesmo do tipo, do nome do seminário, né, do webinário, não é a troco de nada, esse direito em comum. Eu acho que pensar o comum no direito é necessariamente pensar o direito de forma em comum. Porque o direito está preso, está totalmente preso e ligado a essa estrutura público-privada, né? E construído para garantir essa estrutura público-privada, né? E não para pensar algo para além e para fora dessa estrutura público-privada, né? O que implica necessariamente, ao invés de movimentos de resistência a partir do direito, junto com esses movimentos de resistência a partir dos movimentos sociais, das ocupações, etc., no mais das vezes, um movimento de resistência pelo direito contra esses processos de ocupação, né? Ou seja, o uso do direito contra esses processos de ocupação do espaço urbano, numa outra perspectiva que não é do público e é do privado. Então, eu acho que foi excelente mesmo, assim, Esse material, eu, completando aí a sua questão, né, assim, eu acho que se aproxima muito com a turma do direito, e não foi à toa que durante muito tempo o grupo teve uma presença forte, quase que era meio a meio, porque acaba a gente produzindo material de afirmação dessas pessoas se manterem no local. Né? Quer dizer, a ideia de que são, no caso das ocupações, mas também no caso da Mata do Planalto, do Parque Jardim América, o Parque Jardim América, localizado numa região de classe média em Belo Horizonte, ele foi uma disputa enorme. A presença dos advogados foi fundamental. E justamente porque a gente conseguiu identificar como é que as pessoas usam aquele espaço no seu cotidiano. E no caso das ocupações também, quer dizer, afirmar que ali existem pessoas, né, trabalhadores, pessoas comuns, pessoas como nós, e que estão construindo, produzindo um espaço, isso foi importantíssimo, né? A ocupação da Isidora, que ela foi o maior conflito fundiário da América Latina, a presença, nós trabalhamos muito junto com a turma do direito, e fazer essa cartografia local, né, dessa prática, dessa artesania local, ajudou a gente a ir para a mesa de negociação. Eu mesma participei de mesa de negociação, para afirmar, né, o direito daquelas pessoas se manterem, permanecerem na Isidora. Excelente. Só vou fazer uma ressalva de que o formulário para o registro de presença está disponível no chat ali. E se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu vou me atrever daí, porque eu não gosto de ser o mediador que rouba o espaço dos participantes. Então, fiquem à vontade.
Sobretudo os que foram intimados a perguntar. Aqueles tão tímidos, eu queria... Acho que é fim de ano também, né? Fim de ano. Tão tímidos. Mas aqui na Federal, pelo menos, nosso semestre vai até fevereiro, né? Então, fim de ano... Na FG também, nós vamos até março. Mas é fim de ano que não é fim de ano. É fim de ano, não é? Fim de ano não é fim de ano. A gente já está cansado, mas não é fim de ano letivo. É o fim de ano que continua. É o fim de ano que continua. Mas... Marcela, partindo dessa, e assim, embora o grupo, e muito por causa das minhas pesquisas, eu começo na pesquisa com comum a partir do NEG do Hart na minha tese de doutorado há 6 anos atrás, em 2014. Né? Só que eu, particularmente, eu não sou um negriniano, assim, talvez muito ortodoxo, assim, eu gosto dos diálogos possíveis que o Negre abre, assim. Então eu sou um leitor do Dardot de Laval, eu sou um leitor de um livro que passou ali no teus slides, que eu acho, que eu terminei de ler há pouco tempo os dois, e eu li muito rápido os dois, porque eu achei extremamente gigante, que são os do Comitê Invisível, né? E que eles fazem críticas duras ao Negre, em alguns momentos, mas que eu acho críticas interessantes e boas de se discutir. Nós temos uma pergunta, então eu vou guardar a minha para depois. Ou vou formular agora e tu me responde depois da primeira ali, da Isabel. E como civilizou, fomos, né, fazendo esse diálogo do Negre, né, e dessa perspectiva do constituinte do Negre, que eu até acho assemelhada à perspectiva do Dardot e Laval. Eu sou um assim que não acho que eles são tão distantes um do outro, os 4 autores, né, Hart, Negre e Dardot e Laval. Claro que são diferentes, mas eu não acho que sejam tão distantes, assim, eu acho que é uma proximidade bem interessante, inclusive, entre os dois, né? E algumas coisas que o Negre e o Hart incorporam na última obra, agora, na mais recente, né, que tornou a trilogia uma quadrilogia, agora, que é o Ascend, que é um livro lançado no Brasil em 2018, né, em que me parece que eles se aproximam mais ainda da perspectiva do Dardot e do Laval. E de outros, né, até mesmo respondendo, não sei se intencionalmente, algumas críticas do próprio Byung-Chul Han, do próprio Comitê Invisível, né, ou pelo menos tentando dar algumas respostas a essas críticas. E como pensar esses movimentos do comum, em certo sentido, mas comuns ao mesmo tempo, como tu falaste ali numa passagem, como movimentos de insurgência dentro do espaço urbano, né? Efetivamente de insurgência dentro do espaço urbano, fazendo esse diálogo do comum com essa perspectiva da insurgência, para além da resistência até, ou dialogando com esses processos de resistência. Né? Acho que um pouco por aí, depois, se eles seguirem tímidos, eu faço mais uma. E nós temos uma pergunta no chat ali da Isabel, não sei se tu lê, fica à vontade, ou se tu quiser que eu leia, não tem problema. Tá. Então, assim, vou começar por essa diferença, né? Dentro do Índice Narra Gente, como eu comentei, de 2013 até, sei lá, até o golpe de 2016, a gente era leitoras assíduas do conceito de multidão, do conceito comum do Negre e do Hart. Eu acho que tem a diferença que eu percebo, 2 diferenças, tem a ver com essa coisa, esse ponto da praxis instituinte e da praxis constituinte, mas tem outra, perceber, né, o Negre e o Hart percebem a multidão como, né, muitos se opõem ao conceito de massa e de povo, como essa multiplicidade potente, capaz de infiltrar no império e provocar essas insurgências.
provocar essa trinca aí nas muralhas, né, do Império. Nesse ponto também há uma divergência do Dardot e Laval em termos de achar que isso já é, né, essas lutas, esses movimentos multitudinários já estariam ali configurados e potentes para poder fazer essa transformação. Apesar do Negri e do Hard usarem uma multidão, primeiro como conceito e depois como projeto político. Mas eles entendem, né, na conceituação deles, que essa multidão que já existe, ela é capaz ali, porque ela está efervescente e atuando justamente de formas diversas. Com o golpe de 2016, o que ficou muito para a gente era assim, como é que essa multidão, ou como é que esses movimentos multitudinários não foram capazes de barrar um golpe no Brasil, por exemplo? Pergunta, talvez, de indignadas na época, né? Assim, se essa multidão é tão potente. Por outro lado, a gente via que existe uma diferença desse movimento multitudinário quando ele tem uma configuração, né, militante e ativista, né? É uma diferença aí da GOM, e que os ativistas, né, na hora, assim, a causa da mobilidade, da bicicleta, há toda uma movimentação de enxame, há toda uma movimentação rápida, via rede social, via WhatsApp, etc. Essas pessoas se juntavam, elas iam para a rua, isso aconteceu na pauta ambiental, na pauta da mobilidade, na pauta das sexualidades e do feminismo, etc. e tal. Mas ela não aconteceu, ela não foi forte o suficiente para barrar um golpe. Aí que a gente começou a ficar com essa indagação, né? Elas são fortes o suficiente, mas elas são muito diferentes. Elas têm uma configuração muito diversa. Nessa configuração diversa, né, umas que se resolvem por enxame e outras que estão aí, né, as militantes, e da moradia inclui, elas têm um percurso de uma continuidade. E essas outras têm. E juntas, elas não fizeram um corpo político capaz de se opor. Então, esse entendimento que as lutas, esses grupos, essa multidão, elas não necessariamente, né, isso também está dentro do conceito do Negri e do Hard, ela não necessariamente está indo junto, ela está infiltrando no império, mas são lutas diferentes. De repente, uma é uma luta, e aí as pautas identitárias, elas acabam, são de suma importância, mas elas acabam fragmentando, né, todo um corpo político. Essa foi a percepção do grupo. E por isso, dentro da pesquisa dos territórios populares, a gente teve esse interesse de entender, então tá, vamos entender os movimentos. Vamos entender justamente as diferenças entre eles e as contradições internas. E nesse ponto a gente acabou se aproximando, eu particularmente, dos conceitos do Dardot e Laval, no sentido de que há necessidade dessa construção de regras. Há necessidade dessa construção de regras ou de pensar a instituição. De pensar a instituição, né, porque a gente acaba tendo essa instituição, não quero, instituição é Estado. Instituição é controle. Instituição, não, é possível pensar na instituição pela perspectiva dessa prática instituinte, de uma instituição que é constituição de regras, instituição de regras e de acordo, mas que não perde seu movimento, não perde o seu caráter instituinte. E esse ponto, né, essa definição, esse conceito do Dardot e Laval nos interessou muito, né, de pensar uma perspectiva de uma constituição de regras políticas capazes de fazer, apesar com as diferenças, fazer um corpo político que vai, em algum momento, se opor a um inimigo comum, a uma situação, né, vai ter toda a sua especificidade, mas há alguma coisa ali que vai costurar. Então, a gente não tem essa resposta ainda, eu acho que o processo é longo, mas olhar para a diferença dos movimentos e olhar para as contradições internas dos movimentos é uma possibilidade de entender essas outras maneiras, essas possibilidades, essa mudança dessa racionalidade neoliberal
uma racionalidade comum, para uma outra conduta, né? Uma contraconduta. Então, eu acho que tem essa diferença, né? Entre o hard e o negro, e para nós acabou, né? Na teoria do império ainda ela é muito forte, na teoria da multidão talvez um pouquinho mais desconfiada hoje em dia da sua potência, e desse entendimento. A praxis instituinte, a criação, praxis como criação, né, dessas regras, ela é necessária. Então, nesse ponto aí, eu acho que percebendo aí as forças. A outra questão também é pensar que o Estado, né, quando a gente associa muito o Estado como esse grande inimigo, se a gente não estaria fazendo um discurso neoliberal, né? Estado mínimo, não precisa de Estado, não, que é uma mentira do discurso neoliberal, né? Mas ao falar de um Estado desnecessário, ou seja, da instituição Estado como alguma coisa ruim, também a gente não estaria, na contradição do esvaziamento do Estado, e que não estava na hora de esvaziar o Estado, estava na hora de pensar outra maneira, outro Estado, outra instituição, que funcionasse sobre outros modos, mas a necessidade, e aí sim, da política pública, porque todos nós pagamos impostos, então esse Estado ele gerencia verbas, políticas públicas que vão falar da moradia, que vão falar da saúde, que vão falar da educação. Então esse Estado precisa ser disputado e não eliminado. Esse foi o entendimento. Acho que eu respondi a sua pergunta. Eu não sei se você falou de uma pergunta aqui no chat, Fernando. De qual pergunta? É da Isabel? Isabel, isso. Gostaria de, primeiramente, agradecer por nos apresentar um projeto tão maravilhoso e necessário. Eu que agradeço. Destaque com vocês. Devido a essa necessidade que eu questiono, existe como levar esse projeto ao interior dos estados, que além da dominação imobiliária, tem a dominação dos latifúndios? Olha, o indisciplinar hoje em dia, nesse acolhimento, né, o fato de ser um grupo que acaba acolhendo as pesquisas dos mestrandos e doutorandos, hoje em dia tem um grupo que está lá no desastre crime de Mariana, né? Não exatamente nos latifúndios, mas não é nos grandes centros, não é numa disputa urbana e imobiliária, é uma disputa que atravessa a mineração. Nós tivemos 2 desastres crime em Minas Gerais num espaço muito curto de tempo, que foi Mariana e depois Brumadinho. O indisciplinar está com um grupo de pesquisadores em Mariana e um grupo de pesquisadores em Brumadinho. É possível. É de outra configuração, né? Mas esse mapeamento de quem são os donos, no caso daí da terra, mas de quem são a mineração, e nisso a gente viu como, né? Eu não participo dessa pesquisa, mas eu fui da banca de uma das pesquisadoras, da banca de mestrado, hoje em dia ela está no doutorado, que é a Paula Guimarães, que faz uma pesquisa sensacional na Mariana. Como tem horas que é parecido a tal da mesa de negociação com a mineração ou com as ocupações urbanas. Como que as estratégias, inclusive, de colocar movimento brigando com movimento, né? Como que é que o Estado tem horas, a gente viu isso na mesa de negociação da Isidora. O Estado ficou calado esperando as brigas e esperando, inclusive, os conflitos internos para falar, agora não tem mais jeito, eu não tenho nada com isso. Localizar as estratégias do Estado, os pontos cegos da luta, é uma semelhança muito grande. Como eu disse lá no começo, né, o grupo tem alguns pesquisadores que vão atuar muito nessas lutas, dessa escala, tentando identificar os pontos cegos da luta. Eu, particularmente, estou mais interessada nessa micropolítica, no sentido não só escalar, mas também das subjetividades. Mas, né, todos nós do grupo estamos interessados nessa maneira de pesquisar, que não é uma maneira que vai só vampirizar o dado e produzir muito artigo, que vai interferir. Né? No caso da Paula Guimarães, por exemplo, ela participou dos movimentos, né? Essa nomeação lá, também a disputa dos nomes é uma coisa interessantíssima. Somos todos atingidos, era um slogan. Né? No caso da ocupação da Isidora, hashtag Resiste Isidora.
ou mesmo essas nomeações, essa coisa da hashtag, do nome, do discurso, são estratégias completamente, né, compartilhadas. Acho que seria um pouco isso. Imagino que a dominação dos latifúndios passa por isso também. Há pesquisadores dentro do grupo que estão, né, o Paulo Sturte, por exemplo, que é orientando a professora Natasha Rena. A professora Natasha Rena é a coordenadora do grupo indisciplinar. Não sei se eu cheguei a falar, né, da Natasha. Ele pesquisava em Juiz de Fora, né, a pesquisa de mestrado dele. Então, é isso, assim. Nós estamos falando de Belo Horizonte, que não é nem um centro de um tamanho de São Paulo, do Rio, menor, mas a gente tem esses pesquisadores que estão fazendo suas pesquisas em centros menores ou mesmo no que é no rural, aí, atravessado pela mineração. Sim, essa questão do latifúndio, de certa forma, ela tem muito presente a questão da luta pela terra, né, e de como se ocupa a terra, e que acaba sendo algo que acontece no espaço urbano também, os problemas de grilhagem, claro, não é a mesma coisa, mas é algo que acaba se assemelhando, né? E até em grandes centros, como o Rio mesmo, tem problemas sérios com grilhagem, né? Inclusive ligados ao crime organizado. Na política habitacional, né, eu faço parte do Conselho de Habitação em Belo Horizonte como representante do ensino superior. E aí tem toda uma discussão da política, né? Talvez isso seja uma diferença, porque não é uma questão. A gente identifica que a questão do acesso à terra é básica, né? Tem uma questão do acesso à terra que é primordial, vai ser semelhante à disputa no rural. Mas talvez diferente do rural, não basta. O acesso à terra ele tem que vir acompanhado com uma assessoria técnica, ele tem que vir acompanhado de outras questões. Né? A gente olha para as ocupações urbanas autoconstruídas, a gente vê a potência delas em termos de produção de espaço. Mas é lógico que ali há uma necessidade do saber técnico, por conta de risco geológico, por conta das questões ambientais, por conta do apuro técnico, né? Há uma necessidade de troca. Né? Nós aprendemos uma maneira de fazer cidade que acolhe o cotidiano, que acolhe a criança, que acolhe o quintal, mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa de um saber técnico necessário ali. Né? Eu acho que aí talvez haja uma diferença nesse aspecto construtivo, porque o saber construtivo rural, muitas vezes, ele resistiu. Das disputas, né, lá em Mariana, a grande questão, muitas vezes, não é por fazer a casa, né? As pessoas sabem fazer suas casas e fazem com muito esmero, muito capricho, usando a tecnologia construtiva tradicional. E isso nos centros urbanos é diferente, isso nem sempre está presente. Isso muitas vezes foi esvaziado e esse saber foi, né, foi sendo anulado, foi sendo invalidado até se falar, né? Até ser difícil identificar mesmo. Seguem tímidos. Não sei se alguém tem mais um questionamento para a professora Marcela. Fique à vontade. Se não, acho que podemos encaminhar para o encerramento, até para não tomar tanto tempo da Marcela, que a gente sabe que esse período é cansativo e cheio de trabalho. Então, queria agradecer a presença de todos, e principalmente dos que resistiram até agora, já com quase 21 horas, né? Perto das 21 já. Queria mais uma vez te agradecer, Marcelo, pela disponibilidade, por ter aceito o convite, por estar conosco, e principalmente por essa fala tua excelente, sim, e extremamente inquietante e que nos apresenta, principalmente para a gente do direito, eu acho que vários caminhos e várias possibilidades de pensar o direito de uma forma diferente.
e não dentro de como normalmente ele é pensado, e de se ver outros caminhos para o direito, né? Não só no direito, mas para o direito, né? Ver a importância do direito nesse trabalho junto a essas formas de resistência, de insurgência, de ocupações e de luta pelo espaço urbano como um espaço renovado, diferente e fora da lógica e da racionalidade neoliberal, realmente, né, que se constituiu. Eu acho que a gente também tem um caminho na arquitetura, eu acho que similar ao direito, um caminho a ser inventado, né? Sim, sim. Um papel do pesquisador a ser inventado. Isso nos aproxima totalmente. Essa questão do papel do pesquisador, e na tua fala eu achei excelente, sobretudo essa perspectiva, porque no direito ainda se tem muito embora isso esteja mudando, evidentemente, o pesquisador já tem um diferente, mas dessa relação de sujeito e objeto da pesquisa, e aquela perspectiva antiga lá de metodologia de distanciamento, de não se envolver com o objeto, etc, 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 que eu particularmente eu tenho feito nos últimos, e eu durante muito tempo fui um pesquisador muito teórico, assim, eu tenho tentado fazer um caminho inverso, né, porque o direito normalmente nos jogos para as pesquisas mais teóricas, de fazer um caminho inverso, assim, de realmente ser pesquisador e objeto, de certa forma, né, e desfazer essa lógica que a gente tem, principalmente na academia, né, de ser o acadêmico que vai produzir conhecimento a partir da análise do objeto, e daí essa lógica que tu apresentaste é completamente diferente, acho que necessária, acho que sim, acho que no direito, sobretudo, e certamente a gente tem um caminho a caminhar ainda, a ser construído, tem algo a ser inventado ainda, e só te agradeço mesmo, mais uma vez, muito obrigado, e espero que possamos manter esse diálogo aí, em outras oportunidades. Com certeza manteremos. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo aí que persistiu e ficou aqui até o final. Obrigado, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos os presentes também, e obrigado pela presença de todos. Até logo.